Existem dores que não gritam, apenas se calam dentro de quem já viveu demais. Antes da gente começar, inscreva-se no canal e escreva nos comentários aqui embaixo de onde você está me assistindo agora. E se esse vídeo te ajudar a enxergar o que o silêncio de alguém querido estava tentando dizer? Você já reparou como alguns idosos começam a se calar aos poucos? Eles param de pedir ajuda, de falar de si e se refugiam em frases como não quero dar trabalho ou já vivi o que tinha para viver. A família, muitas vezes, acredita que isso é só coisa da idade, mas não é. Por trás desse silêncio pode existir uma dor profunda, que é a depressão. E o mais triste é que ela passa despercebida, não porque o idoso quer esconder, mas porque nós esquecemos de olhar. A gente não sabe observar esses sintomas, ou pior, muitas vezes não se importa com esses sintomas, A gente vive em uma cultura que desvaloriza a velhice, que mede o valor das pessoas pela produtividade e não pela presença. A depressão na velhice raramente vem com lágrimas. Ela pode se disfarçar de cansaço, irritação, de esquecimento, ou de um simples não quero sair hoje. Às vezes o idoso não está desinteressado da vida, ele só não encontra um espaço para poder existir dentro dela. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, cerca de 10% a 12% dos idosos brasileiros apresentam sintomas de depressão, ou seja, 1 em cada 10. E o Ministério da Saúde mostra que a taxa de suicídio entre homens com mais de 80 anos chega a cerca de 20 mortes a cada 100 mil habitantes, o maior índice entre todas as faixas. Isso não é apenas estatística, é um retrato do que acontece quando o amor se transforma em pressa e o cuidado vira esquecimento. Vamos imaginar a Dona Helena, 77 anos. Durante anos foi o coração da família, fazia os almoços, lembrava os aniversários, arrumava a casa. Depois que os filhos se mudaram e o marido faleceu, ela continuou sorrindo, mas parou de cozinhar. Um dia, a filha dela percebeu que a panela estava enferrujando. Quando perguntou o motivo, a Dona Helena respondeu: minha filha, cozinhar para quem? A depressão às vezes se manifesta assim, não como uma doença que chega, mas como um sentido que vai embora. Em muitos casos, o sofrimento vem acompanhado de uma sensação de fim de papel. A aposentadoria, que deveria representar descanso, muitas vezes traz o sentimento de inutilidade. Eu não sirvo mais para nada, dizem alguns. Outros podem se culpar, por depender dos filhos ou sentem vergonha das limitações físicas. Mas envelhecer não é sinônimo de adoecer. Como lembra a médica Ana Cláudia Quintana, no livro Pra Vida Toda Vale a Pena Viver, a vida tem valor até o último instante. E envelhecer é uma continuação da nossa existência, não o seu encerramento. Ela explica que saúde não é apenas a ausência de doença, mas a capacidade de continuar sendo quem se é, de manter o brilho da própria história, mesmo que o corpo já não responda como antes. A doutora diz algo profundamente libertador. A velhice não é um castigo, é um privilégio. Cada ruga é um capítulo de coragem que o tempo escreveu em nós. E quando a sociedade trata o envelhecimento como um sinônimo de decadência, ela está negando uma das fases mais ricas da vida, que é a fase da colheita. Envelhecer, segundo ela, é quando o ser humano deixa de correr e começa a contemplar. Mas isso só é possível quando há acolhimento, escuta e propósito. A depressão nos idosos cresce porque a sociedade se acostumou a não vê-los. Numa sala cheia de gente, quem olha para o idoso? Quantas vezes você perguntou genuinamente a um avô, a uma avó, a uma vizinha idosa como você está de verdade e esperou a resposta? Nos consultórios, muitos profissionais relatam que a queixa principal não é tristeza, mas é solidão. Meus filhos vivem ocupados, ninguém quer saber das minhas histórias, eu atrapalho. Essas frases não são um drama, São os sinais de abandono emocional. O envelhecimento sem laços de escuta se transforma em um corredor silencioso onde ecoam lembranças, mas não há ninguém para ouvir essas lembranças. O senhor José, de 83 anos, era marceneiro. Quando ele ficou viúvo, fechou a oficina. Os vizinhos o viam na calçada de manhã, olhando o chão. Um dia, uma moça perguntou: seu José, o senhor não trabalha mais? E ele respondeu sorrindo de canto: eu trabalho. Só que agora o que eu tento consertar não são móveis, é o tempo. Ele estava deprimido, mas ninguém percebeu. O tempo que ele tentava consertar era o passado, as lembranças, os vazios, a falta de futuro. Depressão em idosos não é falta de fé, é falta de espaço para continuar sendo importante. Estudos recentes mostram que a taxa de suicídio aumenta conforme a idade. No Brasil, as faixas de 70 a 79 anos e 80 mais apresentam os maiores crescimentos nas últimas décadas, aumento de até 189% entre 1996 e 2018.
Entre os fatores mais frequentes estão depressão, isolamento social e doenças crônicas. Mas não se trata apenas de números, são vidas que se silenciam, né, porque ninguém percebeu o pedido de socorro. O idoso deprimido raramente diz estou triste. Ele diz estou cansado, nada tem graça, não quero incomodar. Essas frases são pedidos de ajuda camuflados. Então, em vez de choro, há um silêncio. Em vez de um grito, há esquecimento. E o corpo começa a expressar o que a boca cala. Dores, insônia, falta de apetite, lapsos de memória. Por isso é comum que a depressão seja muito confundida, né, com a demência ou com o envelhecimento natural. Mas há uma diferença. A velhice muda o corpo. A depressão tira o brilho da alma, né? A indiferença é um veneno. Essa moderna fez com que muitas famílias visitem os avós sem presença real. Estão juntos fisicamente, mas com a mente no celular. O idoso fala e ninguém escuta. Conta uma história e alguém corta. Ah, já contou isso, vô. Né? Essas pequenas desatenções machucam a pessoa. Não por maldade, mas por um descuido. O coração envelhece mais rápido quando se sente invisível. A doutora Ana Cláudia lembra que a escuta é uma forma de cura. Ela diz, quando você escuta alguém de verdade, não está apenas ouvindo, está dizendo sua vida importa, né? E esse gesto simples, quando oferecido a um idoso, é o que reativa o sentido de existir dele. Mas nem todas as sociedades se esquecem dos seus velhos. Em muitos povos, os idosos são o centro da sabedoria coletiva. Entre os povos indígenas da América do Norte, os anciões são considerados guardiões da memória espiritual e moral. Entre os africanos, há um provérbio que diz: o que o ancião vê sentado, o jovem não vê nem subindo numa árvore. Isso significa que a experiência é uma forma de visão. O tempo ensina a ver além da aparência. Em várias culturas africanas, os mais velhos não são isolados, são consultados. Eles participam de conselhos, de decisões, são chamados de bibliotecas vivas. Nos rituais de passagem, é o ancião quem abençoa o jovem, quem transmite o conhecimento ancestral. Nos povos indígenas brasileiros, a sabedoria do velho é sagrada. Os pajés, os contadores de histórias e as parteiras mais velhas são respeitados, porque carregam a ligação entre o visível e o invisível. Enquanto isso, na nossa cultura ocidental, o idoso é frequentemente visto como improdutivo. Aposentou, parou. E quem para é esquecido. É como se disséssemos que o valor humano termina junto com o crachá. Essa é a ferida do nosso tempo. Trocamos sabedoria por velocidade, memória por eficiência, e esquecemos que sem os que vieram antes, nem sequer saberíamos quem somos. O arquétipo do velho sábio, presente nas histórias de todas as civilizações, representa essa energia da maturidade que orienta. É o Merlin das lendas, o avô do conto de fadas, a anciã que conhece as ervas e as palavras certas. É a figura que simboliza o aprendizado da vida inteira, o equilíbrio entre o saber e a humildade. Na obra de Jung, esse arquétipo é o símbolo da consciência amadurecida que guia o herói quando ele se perde. É o mestre interior, aquele que diz, não há pressa, porque tudo tem um tempo certo. Quando uma sociedade rejeita esse arquétipo, ela também rejeita o diálogo com a sua própria sabedoria. Por isso, muitos idosos sofrem, porque não encontram mais espaço para exercer esse papel de guia, de referência, de memória viva. E sem isso, o sentido da existência se esvazia. Se quisermos cuidar da saúde mental dos idosos, a gente precisa resgatar o respeito ancestral por quem já caminhou antes. Precisamos voltar a vê-los como professores do tempo. Dar voz para eles, perguntar, ouvir, honrar. Não se trata de piedade, mas de reconhecimento. O que o idoso carrega não pode ser substituído por nenhum livro, por nenhum algoritmo, por nenhuma pressa. E é importante lembrar, a depressão na velhice tem tratamento. Com o acompanhamento certo, médico, psicológico e familiar, muitos idosos voltam a sentir prazer nas pequenas coisas. Às vezes, basta reorganizar a rotina, estimular encontros, resgatar hobbies esquecidos. Outras vezes, é preciso cuidado mais intenso e tá tudo bem. O que não pode acontecer é fingir que tá tudo normal. Existem histórias de renascimento que inspiram, como a de Dona Ruth, 81 anos, que enfrentou uma depressão profunda após perder o marido e o irmão no mesmo ano. Ela dizia que o mundo tinha perdido as cores. Foi então que uma neta a inscreveu em um grupo de coral da igreja. No começo, ela só observava. Depois começou a cantar baixinho. Meses depois, sua filha contou que pela primeira vez em anos, a Dona Ruth penteou o cabelo e passou batom para sair de casa. Às vezes é disso que a alma precisa, um motivo para se arrumar de novo para a vida.
Outro exemplo é o do seu Orlando, 79 anos, ex-motorista de ônibus. Após a aposentadoria, passou a ficar em casa o dia todo. Sentia dores no corpo, desânimo, irritação. O médico diagnosticou depressão e recomendou atividades leves. O filho o levou para um centro de convivência, onde ele começou a ensinar outros idosos a jogar dominó. Hoje, seu Orlando diz que voltar a ensinar foi como voltar a dirigir. Senti que estava levando aí alguém a algum lugar. Isso é o que mais cura, a sensação de ainda ser útil. A depressão também se alimenta do silêncio que nós deixamos crescer. E o antídoto, muitas vezes, é simples. Companhia, toque, escuta. O olhar que diz você importa. Uma tarde de conversa, um passeio, um café compartilhado. Esses gestos devolvem vida, porque o ser humano floresce quando é visto. A doutora Ana Cláudia fala que viver até o fim é uma arte e que o envelhecer é o momento em que aprendemos a olhar para dentro, a recolher o que realmente importa. Ela escreve: a vida não perde o valor porque o corpo muda. A vida perde o valor quando a gente para de ver sentido em estar aqui. Essa é a essência da prevenção da depressão no idoso. Ajudar essa pessoa a reencontrar sentido, seja num gesto, numa história, numa presença, né? A velhice pode ser o tempo mais bonito da existência se for acompanhada de amor e dignidade. O envelhecer não precisa ser o apagar da chama, mas o brilho suave de quem aprendeu a iluminar o próprio caminho. Como ela diz, envelhecer é a oportunidade de viver com mais verdade. A depressão no idoso não é fraqueza nem castigo, é o corpo e a alma pedindo, por favor, me veja antes que eu desapareça. O envelhecimento não precisa ser triste, mas precisa ser cuidado. Cada idoso carrega dentro de si um universo de memórias e de sabedoria. E tudo que ele pede é que alguém o ajude, né, a continuar existindo com dignidade. A depressão não some com frases prontas, mas melhora com presença, com escuta, com tempo compartilhado. Às vezes, o que o idoso mais precisa é de alguém ali que sente ao lado e diga para ele: eu ainda quero te ouvir. Porque, no fundo, viver continua valendo a pena, em qualquer idade. Como lembra a doutora Ana Cláudia, para a vida toda vale a pena viver. Se esse vídeo tocou você, inscreva-se no canal. Deixe um comentário aqui contando se há alguém na sua família que talvez esteja precisando ser mais ouvido. E compartilhe esse vídeo com quem cuida de pais, avós ou idosos. Um gesto simples pode salvar uma vida. Se você ou alguém próximo está passando por um momento difícil, procure ajuda. No Brasil, o CVV 188 oferece apoio emocional gratuito e confidencial 24 horas por dia. Você não está sozinho.